Saudações a todos! Vamos então, continuando as leituras que temos feito sobre Jesus, situações ali vivenciadas por Jesus, e no caso veremos novamente situações narradas pela Amélia Rodrigues, né? Como temos dito, no livro Até o Fim dos Tempos, psicografado pelo Divaldo Franco. Então vamos lá. Permaneciam as dúlcidas emoções. Bom, o tema foi chamado Mediunidade. Ela intitulou Mediunidade, Vínculo de Luz. Permaneciam as dúlcidas emoções do inefável diálogo, no qual o mestre se desvelara aos amigos mais íntimos, que se encarregariam de levar o ministério ao mundo após a sua partida. As vibrações de paz inundavam os sentimentos e os companheiros, algo aturdidos, que sem haverem podido penetrar o sentido profundo da revelação, deixavam-se embalar pela expectativa do paraíso próximo, quase ao alcance das suas possibilidades de momento. Temos comentado que os discípulos, eles não foi de momento, não foi rapidamente que eles conseguiram alcançar os ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus esteve com eles ali o tempo necessário para poder partir quando esses discípulos, todos aqueles que buscavam segui-lo, estivessem preparados. As vibrações de paz inundavam os sentimentos e os companheiros, algo aturdidos, né, se mantinham ali expectantes, né, sem alcançar o profundo sentido do que Jesus havia revelado. Por certo, as interpretações eram diferentes. Judas Iscariotes, porque ambicioso, entendera que ele restauraria o poder em Israel, conduzindo as rédeas da política, por enquanto nas mãos de César em Roma. Então, nós sabemos que Jesus fez o seu colegiado, né, com os 12 discípulos, que eram os discípulos mais diretos, né? E cada um tinha a sua característica, a sua dificuldade até de caráter, ou seja, alguma coisa ainda a ser vencida. Porque sempre a gente pensa, né? Se Jesus tivesse trazido para junto dele, no desenvolvimento do seu messianato, espíritos de um quilate muito, muito superior, tipo se ele tivesse ali 12 Franciscos de Assis, esses Franciscos de Assis não conseguiriam nos alcançar com seus exemplos de momentos de fraqueza, porque se nós analisarmos, os discípulos tiveram seus momentos de fraqueza e a superação dessa fraqueza. Então, tudo isso nos ensina muito, aproxima mais de nós esse sentido desse crescimento, dessa mudança. Então, Judas Iscariotes, ele era ambicioso, né? Ele entendera quando Jesus foi colocando ali todo o seu trabalho, o que estava por vir e qual era a sua tarefa, a sua missão. Ele entendeu que ele viria estabelecer um governo, né? Um governo terreno, né? O orgulho da raça predominaria sem qualquer aliança terrestre, porém com estreita vinculação com Javé. Então, ele era preso ainda àquele orgulho da raça, em que esperava ali realmente um Messias que viesse estabelecer-se, né, como um rei ali. Tomé, que se inquietava sob o peso de dúvidas atrozes, então Tomé, a característica de Tomé eram os questionamentos, era a dúvida, questionamento não, porque questionamento é positivo, era a dúvida. Então Tomé, que se inquietava sob o peso de dúvidas atrozes, mesmo após testemunhar os fatos que o exaltavam, ponderava interiormente como seria a vitória do Messias.
sobre as legiões romanas e as tricas farisaicas, nas quais se debatiam os sacerdotes, os saduceus, os zelotes, todos eles formando partidos que se antagonizavam reciprocamente. Então, nós já sabemos, né, que aqueles grupos acabaram se tornando grupos políticos, grupos religiosos tornaram-se grupos políticos, né? E se antagonizavam reciprocamente, disputando as transitórias glórias terrestres. Mateus, João, Tiago permaneceram inebriados, em doce expectativa a respeito do reino de Deus, que ele viera a instaurar, sem preocupar-se com as hegemonias terrestres. Então vejam, né? Mateus era o Levi, muito culto, cobrador de impostos, muito mal visto, né, por trabalhar para os romanos, por trabalhar num cargo público para os romanos. Ele cobrava impostos dos judeus, dos hebreus, para os romanos, né? Então, mas no entanto, nós estamos vendo que ela nos relata aqui Mateus, João, Tiago, irmão de João. Eram dois irmãos, filhos de Zebedeu, né? Ficaram inebriados e não pensaram na supremacia, né, na superioridade terrestre. Não pensaram. Pedro, porém, ficara em grande tensão emocional, porquanto, iluminado em determinado momento, descambava para atitudes estúrdias, criando situações embaraçosas. Então, mesmo Pedro, que teve aquele momento em que Jesus perguntou: E para vocês quem eu sou? Naquele momento ele é inspirado e tudo clareia para ele, ele reconhece: Tu és o Cristo, né? Mas logo em seguida ele começa a falar coisas que não eram compatíveis com aquele que captou a revelação. Então, em realidade, após haver enunciado que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ouvira-o dizer sem o entender que ele era feliz porque não foram a carne nem o sangue que o revelaram, mas o Pai que está nos céus. Isso equivalia à informação de que o pensamento do Supremo Senhor fluíra pelos seus lábios, conferindo-lhe grande responsabilidade. O peito ficou-lhe túmido de emoção e todo ele tremeu como varas verdes. Mas o amigo não silenciara. Então Jesus não silenciou, prosseguindo com o esclarecimento. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação da verdade que acabara de enunciar, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Aqui muitas interpretações equivocadas, né? Por determinadas crenças. Porque o que ele quis dizer, vamos ler com calma. Tu és Pedro. Nós sabemos que Jesus que deu o nome de Pedro, ele era Simão. Mas Jesus contava com a fortaleza, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não estava colocando no ser humano Pedro, a quem ele tanto amava, em quem ele tanto confiava e que sabia que Pedro se superaria e faria o seu trabalho de forma abençoada. Não, ele não estava colocando essa chave em Pedro, homem. Ele estava colocando na revelação. Então, tu és Pedro e sobre essa pedra. O que é a pedra? É a revelação da verdade. O que é a revelação da verdade? Aquilo que ele acabara de enunciar, que Jesus era o Cristo. Então, é sobre esta pedra, sobre essa verdade
que Pedro acabara de enunciar de forma inspirada. Edificarei então a minha igreja. E igreja não é uma religião. Jesus não deixou nenhuma religião. Igreja, basta pesquisarmos, e na época então era dessa forma, é uma reunião de pessoas. Então, por que chamamos de igreja? Porque é onde se reúnem as pessoas para estudar determinada crença, né? A igreja ali estudando os ensinamentos de Jesus e todas as religiões, né? Então chama-se igreja. Quando Paulo ia de cidade em cidade, ou melhor, de aldeia em aldeia e de cidade em cidade, porque ele percorreu o mundo e lançava ali uma igreja. E o que era uma igreja? Ele encontrava ali pessoas preparadas que entendiam os ensinamentos que ele trazia e que ensinamentos eram esses, os ensinamentos que ele recebeu de Jesus, não diretamente, mas dos escritos que ficaram relatando os ensinamentos de Jesus, que são os evangelhos, né? E ele passava ali aquelas lições, quando ele percebia que o grupo estava preparado, ele deixava ali aquela igreja fundada, numa casa, né? Ou seja, aquele grupo de pessoas que se reuniam para o estudo e ali ia crescendo, crescendo. Como entender, continuando, como entender a magnitude da tarefa que lhe era delegada? Ele sentia-se apenas um pescador daquelas águas piscosas, homem do mundo, frágil e áspero, como as ocorrências do cotidiano. O deleite durara alguns instantes, porque, ao ser enunciada a tragédia que o aguardava, por ocasião do testemunho que ele deveria dar, que Jesus falou aquilo para Pedro, mas continuou falando tudo o que iria acontecer com ele. Foi quando Pedro balançou, né? Não aceitou. Então, tudo que Jesus deveria dar. O temperamento intempestivo do pescador, de decisões rápidas, pareceu incendiar-se, e ele, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Quando Jesus falou ali do que o esperava, o holocausto, da ressurreição, falando tudo que sabemos, né? Ele põe Jesus ali de lado e fala: Não, não, isso não há de acontecer. Retomando a postura de condutor e não de dirigido, o mestre, com energia, retrucou: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas o dos homens. É bom que entendamos que ele não se referia a Pedro como sendo Satanás, né? O diálogo fora rápido. Nem mesmo os companheiros que se encontravam mais próximos perceberam-no, exceto a face severa do rabi, que se encontrava contraída pela energia que despendera. Pedro assustou-se e recuperou a serenidade. Tudo agora lhe parecia mais grave e complexo. Ele se dera conta do medo que o havia tomado e da força estranha que o induzira à atitude infeliz, como se ele fosse capaz de alterar a programação delineada pelo Senhor. Então, é uma grande lição que nós temos nesse momento, porque assim como ele subiu, ele alcançou ali uma plenitude, alcançando aquela inspiração, reconhecendo em Jesus o Cristo. Em seguida, ele baixa o padrão vibratório quando ele não aceita as colocações de Jesus e se deixa envolver, se deixa envolver. Então, para mostrar a nossa fragilidade, no momento podemos ser até, digamos assim, sublimes, em atitudes, em pensamentos, em propostas, em atos, em seguida podemos cair. Dada ainda a nossa instabilidade. Bom, não se pôde furtar as lágrimas que lhe aljofraram os olhos e logo se fizeram abundantes, escorrendo sem controle. O amigo, tomado de compaixão, esclareceu: Se alguém quiser vir a mim,
renegue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e se depois perder a sua alma? Ou que poderá dar o homem em troca de sua alma? Muitos do que aqui estão presentes hão de experimentar a morte antes de serem vistos chegar o Filho do Homem com o seu reino. Eram informações eloquentes e de altas consequências, porque falavam do testemunho, do sacrifício, da entrega total. Naquela noite, quando as estrelas cintilantes, como poeira de luz, adornaram o zimbório, Pedro acercou-se do mestre, que se encontrava sentado sobre algumas raízes de velha figueira. E porque houvesse permanecido sem entender a ocorrência, tomado de angústia, indagou com respeito: Serei eu, Senhor, Satanás, que me hei constituído um estorvo para o teu santo labor? E se assim sou eu, por quê? Se assim sou eu, por que entregaste a responsabilidade pela preservação das tuas palavras, cuidando de ligar almas ao teu messianato, o que confirmarias no céu? O amigo compassivo, que houvera percebido o véu de tristeza que ensombrecia a face do discípulo, esclareceu docemente: Simão, o homem na terra é um canal por onde vertem a inspiração e o pensamento da imortalidade, sempre em contato com os transeuntes do vale de sombras, a fim de que possam desfrutar de claridades espirituais e terem renovadas as suas forças. Nem sempre, porém, a onda que envolve o ser é de procedência superior. Fazendo uma pausa natural, a fim de que o humilde pescador pudesse apreender todo o significado da informação profunda, logo prosseguiu esclarecendo: Quando me identificaste como Messias, meu Pai comandava o teu pensamento e fosse instrumento de vida. Por isso te disse que não havia sido a carne nem o sangue, porque não se tratava de um raciocínio, de uma conclusão do teu cérebro. A revelação te alcançava a mente em sintonia com a verdade e te tornasse intermediário dela. Logo depois, porque o medo te perturbasse a razão, esquecendo-te de que a nossa é uma jornada para o sacrifício, que o cordeiro segue para o matadouro, a fim de que a sua mensagem se perpetue pelo exemplo, foste instrumento de Satanás, o espírito infeliz que procura ser estorvo em relação ao ministério de libertação das criaturas. Já me viste expulsá-lo de vários enfermos, e não obstante, ele investe, infeliz e perturbador, ganhando adeptos no mundo em contínuas tentativas de criar embaraços aos que andam em justiça e equidade. Certamente não enfrenta, porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. No entanto, direciona sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Então, ficou muito claro para nós, né? Que foram, quando Jesus foi definindo o que estaria por vir, que na verdade ele era o cordeiro que estava se dirigindo para o holocausto, era o cordeiro que seria ali sacrificado por ocasião da Páscoa dos judeus, e assim foi. Então, tudo isso mexeu demais com Pedro, que temeu aquela situação e quis desqualificar aquelas colocações de Jesus.
baixou o padrão vibratório, como vimos, né? Então, fez um silêncio proposital enquanto o discípulo luarizava a preocupação e dava-se conta do significado do ensinamento a respeito do intercâmbio entre os espíritos e os homens, os vivos e os mortos, os visíveis e os invisíveis. De imediato, concluiu: não me referi a ti, mas a força satânica que te utilizava com o objetivo de intimidar-me, de fazer-me desviar daquilo para o que vim, que é o holocausto, após as lições incessantes de amor. Por isso é necessário vigiar as nascentes do coração de onde procedem os bons, como os maus pensamentos, a fim de manter-te em sintonia com o Pai e não com o espírito mau. Estava sancionada a mediunidade e o seu exercício lúcido. Pedro fora o exemplo excelente da sintonia psíquica com o mundo superior que o inspirara na revelação, mas também com a entidade perversa que se comprazia no mal. O texto continua. Mas que lição profunda, as oscilações que podemos ter por falta de orar e vigiar. Num determinado momento, estamos lá inspirados. Em seguida, algo nos descontenta e baixamos o padrão vibratório e alçamos, criamos laços, conexões com espíritos inferiores. Fiquem para nós essas lições, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Vamos finalizar o capítulo Ausência de Limites, que trata de um alerta sobre as dificuldades e as armadilhas que o médium já desenvolvido poderá enfrentar, sendo uma delas ter e traçar limites. Então, vou retomar aqui. Em geral, as pessoas estão acostumadas a que os médiums tomem conta dos seus problemas, de suas sensações íntimas e se dediquem a controlar e tentar mudar seus comportamentos inadequados. Estão habituadas a que os medianeiros se sacrifiquem por seus caprichos e incoerências. Exigem que resolvam milagrosamente suas dificuldades, sem perceberem que elas existem exatamente porque tais pessoas não tomaram as decisões ou atitudes imprescindíveis à solução de sua problemática existencial. Foi aí que paramos. Agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades, e tem, mais do que antes, necessidade de conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser armadas. As verdadeiras dificuldades, os conselhos da prudência e da experiência e as 1000 armadilhas aqui referenciadas estão diretamente relacionadas com a perda de controle ou com a ausência de limites. Quando queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões existenciais, desrespeitamos seus limites emocionais, mentais e espirituais, atraindo fatalmente pessoas que agirão da mesma forma para conosco. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir limites de alguém se ainda não sabemos estabelecer nossos próprios limites? Enquanto os indivíduos abrirem mão de seu poder pessoal dado por Deus, de sentir, pensar, agir e de conduzir-se no agora com o melhor de si, e permitirem que os outros determinem quando devem ficar alegres ou tristes, o que devem dizer ou fazer, ou como lidar com determinada situação,
serão como folhas perdidas no solo durante uma tempestade, conduzidas aleatoriamente para onde o vento levar. Agora vamos ao capítulo Personalidade Perfeccionista. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estaríeis nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são muito raros. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 226, nono subitem. O trigo morre para nascer o pão, as flores para crescer os frutos, a crisálida para surgir a borboleta. As sementes têm um poder de brotar e gerar vida nova. Nenhuma transformação é imediata. A natureza exige constância e paciência como preço do desenvolvimento. Somos almas em crescimento, precisamos estar em harmonia com o processo da vida para liberarmos nossas potencialidades e fluirmos naturalmente. A natureza e o indivíduo fazem parte de um todo unificado. O homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia da evolução na Terra. O crescimento do ser ocorre por meio de um encadeamento de fatos espontâneos e inerentes à vida humana, enquanto que o perfeccionismo é uma aspiração obstinada e torturante. A atitude de teimosia demonstra: quero já porque quero. O obstinado usa seu livre-arbítrio a serviço de sua incompreensão exigente, porque desconhece os procedimentos ou etapas das leis divinas. Fluir com a vida é a virtude do que sabe conquistar, enquanto obrigar-se é o constrangimento que se impõe o impulsivo. Aprender a tocar violino requer de nossa parte exercícios constantes das notas musicais. Em seguida, nos habilitamos para executar os acordes, e esses se tornam cada vez mais melodiosos à medida que cresce nosso aprendizado. Enquanto que o perfeccionismo busca efeitos imediatistas, o crescimento é um mecanismo perfeito e gradual. Um pomar floresce durante a primavera e oferece frutos no verão. No outono, as folhas caem. Durante o inverno, desagregam-se paulatinamente para se transformarem em fertilizantes para o solo, os quais irão revitalizar a árvore na nova primavera. Os ciclos naturais fazem parte de uma sucessão ordenada e harmônica, regida pela divina providência. Muitas pessoas acham sinal de fraqueza admitir que são falíveis. Na realidade, quando admitimos nossa vulnerabilidade, afastamos a atenção do egoísmo defensivo de tudo saber ou conhecer. Somos propensos a cometer erros de cálculo. Enganos são inerentes à condição humana. Esperar de nós e dos outros a perfeição é profundamente destrutivo para nosso relacionamento interpessoal. O perfeccionismo nos coloca num estado tão grande de ansiedade e inquietação que cometemos mais erros do que o normal, porque em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto, ficamos amedrontados com a expectativa da perfeição. Aquele que se sente superior nutre um desdém arrogante sobre os outros, supõe ser o melhor em virtude de seus supostos padrões morais e intelectuais, mas ele se esquece de que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estaríeis nela. O perfeccionista não possui apenas o rótulo de meticuloso ou devotado ao zelo, mas também o de disciplinador intransigente ou reformador inflexível. Quanto mais alguém se aproxima da perfeição, menos rigoroso é para com os outros. Uma das causas que turvam as faculdades psíquicas
do próprio comportamento psíquicas é o comportamento perfeccionista. A fiscalização excessiva do próprio comportamento caminha de mãos atadas com o pensamento rígido e metódico, afastando o sensitivo das expressões fenomênicas da espontaneidade e dos insights. O controle exagerado do sentimento o conduz a um bloqueio das forças espirituais. A máscara da perfeição nos faz perder o contato natural e criativo com o mundo astral, impedindo a identificação nítida com as correntes espirituais que se assimilam nos transes mediúnicos. Quando o indivíduo recorre à representação de papéis, prejudica seu crescimento humano e ou espiritual por viver na irrealidade. O perfeccionista perde sua autenticidade. Não toma o curso de sua vida nas próprias mãos, pois não percebeu em si a beleza única que Deus colocou dentro de cada pessoa. Encontra-se num enorme esforço de ser o melhor para confirmar sua opinião sobre si mesmo e pela necessidade da admiração alheia. Portanto, vive competindo e comparando-se com os outros. E esse comportamento exaltado o leva a obstruir a originalidade peculiar de sua faculdade psíquica. A mediunidade possibilita a ligação entre as inúmeras dimensões vibracionais do universo, mostrando que a vida é ampla e infinita, e para que possamos ser bons instrumentos da vontade divina, precisamos apenas viver a normalidade da condição humana. Por não termos senso de humanidade, é que não aceitamos o atual estágio evolutivo, ou seja, não admitimos viver, no momento presente, a etapa existencial que o Criador nos destinou. O médium que estabelece para si padrões de comportamento perfeccionista vê em sua tarefa mediúnica mais um reforço para provar sua perfeição do que um método de crescimento a ser cultivado na própria intimidade. Eu vou complementar com algumas orientações de Emmanuel do livro Mediunidade e Sintonia, uma psicografia ditada a Chico Xavier, para que a gente consiga sedimentar melhor essas noções sobre a mediunidade. Então, o capítulo 14, Preparação Mediúnica. Por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referir-nos sempre à disciplina que só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Potencialidades medianímicas são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos todos nós recursos virtuais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Recordemos, porém, o aprendiz nos primeiros degraus de um instituto de alfabetização. Que ele sabe ler e escrever, de certo sabe, mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, há que se matricular voluntariamente na escola sem férias do maior esforço. Estudar e aprender sempre. Assim também o médium, nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas, que ele pode comunicar-se com os desencarnados e receber-lhes a palavra, de certo pode. No entanto, se deseja partir na direção de tarefas maiores além das bases iniciais, há que se matricular na oficina sem férias do maior esforço, estudar e servir sempre. Se uma certidão de competência no campo das profissões liberais da terra exige do candidato, desde o abecedário à cúpula universitária, nada menos de 15 a 20 anos de preparação, a fim de que se lhe ajustem os centros mentais para o começo do trabalho a desenvolver, a que título esperar que um médio se forme com segurança em poucos dias? Encarregar-se dos interesses espirituais dos outros, conduzi-los, harmonizá-los, elevá-los ou socorrê-los será menos importante que traçar uma planta para o levantamento de uma ponte ou para a construção de uma casa?
Não nos iludamos com respeito à formação mediúnica. Desenvolvimento medianímico sem aperfeiçoamento do veículo para as manifestações espirituais é o mesmo que trabalho sem orientação do operário, que resulta invariavelmente em cansaço inútil. Convençamo-nos de que legiões de mediunidades, tanto quanto legiões de inteligências, enxameiam em toda parte, mas aprimorar umas e outras, doando-lhes proveito e responsabilidade, exige estudo e trabalho pacientes, para que se lhes efetue a educação. Ora, sabemos todos que a educação não aparece sem disciplina, como disciplina não chega até nós sem sacrifício, e o sacrifício não é fácil para ninguém. E mais um capítulo desse mesmo livro, o 11, Prática Mediúnica. Tudo na vida é afinidade e comunhão, sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas, no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que em desequilíbrio se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar, e comunicantes irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontoam-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustíveis. O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadoras e perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseje crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância. O médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso Divino Mestre. Eduquemo-nos com Ele, a fim de que possamos realmente educar. Eu vou encerrar com uma prece pelos médiuns, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, é o item 10. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem nas comunicações que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo o sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a minha humildade que me fará aceitar a crítica com gratidão e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que me quiserem ditar os bons espíritos. Se for tentado a abusar no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que vós me concedestes, eu vos suplico para retirá-la de mim,
antes de permitir que seja desviada de seu objetivo providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. Uma boa semana a todos.